2 Coríntios 5,14. Diz assim a palavra de Deus. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecêssemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar? Ó Pai amado, graças te damos por mais um culto aqui na tua casa, pela vida dos irmãos, aqueles que nos acompanham pela internet, que ainda também assistirão esta mensagem gravada depois. Pedimos que o Senhor fale, ó Deus, ao nosso coração, que teu Espírito, ó Deus, abra o nosso entendimento para compreendermos o texto sagrado. Usa, ó Deus, a exposição da tua palavra, o pregador, o vaso de barro, para que toda honra e glória seja dada ao teu nome. Abençoa-nos essa noite, que possamos sair daqui animados, reanimados, ó Deus, confortados, exortados, edificados, ó Pai, e também desafiados a levar esta mensagem de reconciliação às pessoas lá fora, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, tem misericórdia de nós. Perdoe, ó Deus, o pregador, para que ele seja um instrumento nas tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gente, o apóstolo Paulo aqui na carta aos Coríntios, ele está resumindo praticamente o grande ministério da igreja. A igreja tem muitos ministérios. Nós temos ministério de música, ministério de ensino, ministério com crianças, jovens, adolescentes, das mulheres, o ministério da liderança, diaconia, os oficiais, presbíteros, tudo que a gente faz aqui é um ministério. Todo o trabalho que a gente está fazendo, ministério de comunicação, não tem limite para os ministérios de uma igreja. Pode surgir necessidades novas e ministérios novos têm que ser criados. Às vezes tem ministério que não tem necessidade naquele local, naquela situação, naquela igreja. Ministérios existem muitos, Ministério de Ação Social, geralmente as igrejas têm um ministério, uma junta diaconal, às vezes até cria um Ministério de Ação Social específico. No entanto, a gente tem que lembrar qual que é o cerne da igreja, qual é o grande ministério da igreja, qual a grande missão da igreja aqui na terra. E esse texto de Paulo, ele vai citar várias vezes o cerne, gente, o grande propósito da igreja aqui na terra. Por que nós estamos aqui? Qual o propósito da igreja estar plantada aqui nesse local, nessa cidade? Nós ainda estarmos aqui, existe um ministério. E ele vai falar do ministério da reconciliação.
por meio de Cristo, ele nos deu o ministério da reconciliação. Que ministério importante, sério. Ele chega a dizer no verso 20, de sorte nós somos embaixadores. Pensa na ideia de uma embaixada, gente. Cada país tem a sua embaixada num país, né, amigo, né? Aqui no Brasil você tem a embaixada de Portugal. Eu fui uma vez lá visitar, não faz muito tempo. Minha avó era portuguesa, tenho o green card dela, fui lá ver como é que faz para ter a cidadania. É uma coisa que a gente pode dar para os descendentes. E lá, para você até para entrar numa embaixada, é como se fosse um território daquele país em outro país. Você precisa de autorização. Não pode invadir uma embaixada. Isso pode dar um problema, um conflito geopolítico, da guerra isso, né? Então, embaixada, gente, é um pedacinho do céu aqui na terra. E a embaixada de Cristo é a igreja. E a missão da embaixada? A embaixada existe por algum propósito. Todos os tratados comerciais, os interesses, né, daquela nação, a embaixada, o embaixador, né, ele representa a sua nação. Você tem um título de embaixador, né? E pensar que Paulo está dizendo que a igreja é a embaixada, a saber que nós somos embaixadores em nome de Cristo. A igreja é uma embaixada do céu. É um pedacinho do céu aqui, que tem interesses celestiais, não é o meu interesse, não é o que eu acho, que eu penso. O embaixador não pode falar coisa da cabeça dele, ele não pode buscar o interesse dele, ele está representando em nome de alguém, em nome de uma nação. Se ele começar a tomar decisões, fazer coisas que vai entrar em conflito, ele é tirado, ele é afastado da embaixada. A embaixada existe para representar os interesses daquela nação que está ali, sendo representada. E ele diz, nós somos embaixadores em nome de Cristo. Que coisa profunda, gente. Essa é uma descrição da igreja. Uma embaixada do céu aqui na terra. Igreja não é um prédio de instituição, igreja somos nós. Então você e eu somos embaixadores. Já pensou? A gente podia até fazer, quando você se tornar membro da igreja, dá para você como é que a gente fala? Um passaporte de embaixador. Poderíamos fazer, ó, embaixador do céu, entregar na sua mão. Agora você representa os interesses celestiais em nome do Senhor do universo aqui na terra. Olha que coisa profunda e que responsabilidade. Ao mesmo tempo, um grande privilégio que a gente tem, porque ser embaixador tem muitas coisas boas. O embaixador está lá representando, mas tem uma grande responsabilidade de representar os interesses da sua nação. Não é a sua ideia, seus interesses pessoais, esquece isso. Então, meus queridos, Paulo vai falar sobre isso. Pensa na ideia, então, de ministério de reconciliação através de uma embaixada. A função dessa embaixada é levar adiante esse ministério de reconciliação. A gente precisa, então, entender o que é esse ministério de reconciliação, aplicar isso na nossa vida para poder anunciar. Não adianta a gente falar de uma coisa que a gente não tem. Então, por isso que eu comecei, apesar de o ministério de reconciliação começar no verso 18, se você olhar aí na Bíblia, mas um pouquinho antes, quando eu comecei a ler, o verso 14 vai nos dar a base desse ministério. O verso 14, então, Paulo começa a nos falar sobre o cerne, né, o que sustenta esse ministério da reconciliação. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fizeram novas. Essa primeira porção que eu li aqui, vai nos dar a base dessa reconciliação. Vamos pensar, o que é reconciliação?
gente, a palavra reconciliar já está mostrando. Havia um relacionamento, havia um concílio, havia uma união, havia uma integração e foi quebrado. Reconciliar, não é conciliar. Nós não vamos conciliar os homens. A ideia do Evangelho é fazer com que essa raça humana, a humanidade, os homens, voltem a ter um relacionamento que foi quebrado. A ideia, meus queridos, é como se fosse restaurar um casamento. Uma coisa é você conhecer uma pessoa, namorar, noivar e casar. Outra coisa é você reconciliar. Já se conheceram, quebrou a aliança, quebrou a união, quebrou a unidade, e agora vai ter que haver uma reconciliação. É um processo diferente. Precisa haver reconhecimento dos erros, pedir perdão, mudança, porque senão vai voltar para o mesmo problema. A gente vê casos de reconciliação de relacionamentos familiares, relacionamento amoroso, casamento, em que os comportamentos, as atitudes continuam as mesmas, então não dá certo. Vai ser questão de tempo. Vai voltar a romper de novo. Aí reconcilia, rompe de novo. Esses relacionamentos que a gente vai e vem, vai e vem. O que está causando isso? Tem alguma coisa causando rompimento. Você tem que trabalhar na causa. Olha que coisa profunda, gente. Então a responsabilidade, quando você fala de ministério de reconciliação, precisamos entender o que é isso. É fazer com que as pessoas reconheçam que alguma coisa está impedindo aquele relacionamento, tem que tirar. A mensagem do Evangelho, ela exige necessariamente mudança. Fazer uma autoanálise, ver o que na nossa vida está atrapalhando o meu relacionamento. Quando a gente fala no aspecto humano, dos relacionamentos humanos, pode haver conflito de pais e filhos. Isso é muito comum. Eu vejo casos de pais e filhos, filhos que não falam com o pai, pai que não fala com o filho há anos. Guarda mágoa, aquela coisa ruim. Às vezes o problema é entre irmãos mesmo de sangue. Já viu o caso de irmão que não se fala? Brigaram, né? Às vezes brigam por causa de herança, por algum motivo teve. Qual foi a causa que levou ao rompimento daquela comunhão, daquela amizade, né? Daquela unidade dentro de uma família? Você pode estar enfrentando uma situação de necessidade de reconciliação. Num casamento, relacionamento entre irmãos da fé, podemos ter um atrito, uma coisa mal resolvida, não pede perdão e não muda. Então nunca vai ter reconciliação. Então no aspecto humano, quando a gente vai reconciliar um casal, uma família, alguma situação, a gente vai ver qual a causa. O que te machuca, o que magoa. A pessoa tem que falar. Olha, a pessoa está fazendo isso, e não está dando certo. Eu não consigo viver com uma pessoa fazendo isso. É algo possível de mudar? A pessoa reconhece que isso está errado, que precisa ser mudado? Precisa haver, então, disposição de transformação, de mudança. Por isso que a primeira parte nos mostra. Alguém vai ter que pagar um preço. Cristo pagou um preço. O verso 14 diz, pois o amor de Cristo nos constrange. Ele já pagou um preço. A gente vai ter que pagar o nosso também. Porque quando você tem uma reconciliação, ambos os lados eles precisam fazer alguma coisa. No caso, Cristo pagou a culpa do pecado, o preço. Ele quando diz lá, o amor dele já nos constrange. Ele morreu por todos. Ele pagou com a própria vida. O sangue de Cristo é o preço da nossa reconciliação. Custou caro. A Bíblia diz, justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Evangelho é fazer com que homens e mulheres que romperam o relacionamento com Deus, estão afastados, a Bíblia chega a dizer que éramos por natureza inimigos de Deus. Estávamos distantes, rompido o relacionamento, sem vida com Deus, mortos em nossos delitos e pecados. Alguém teve que pagar o preço. Foi com o próprio sangue de Cristo. Ele morreu por todos. A parte de Cristo foi feita já na cruz. E para mim entrar nesse processo de reconciliação, aí vem a nossa parte. Ele fala assim, ó, o amor de Cristo nos constrange. Porque um morreu por todos. Então, peraí, eu sou constrangido porque Jesus já pagou um preço altíssimo. Ele pagou o preço dessa reconciliação, desse relacionamento. Assim como num casamento, numa amizade, numa família.
Às vezes tem que pagar o preço é o perdão. E perdoar, gente, é assumir a dívida. Ué, se uma pessoa está devendo para você, e você fala assim, eu perdoo, então você está assumindo prejuízo. Se a pessoa devia R$1.000, você perdoa a dívida, você vai ficar com um prejuízo de R$1.000. Você pagou R$1.000 para ficar quite com aquela pessoa. Isso é perdão. Perdão custa caro, por isso que é difícil perdoar. É simplesmente perdoar uma dívida. A pessoa fez algo para você, doeu, custa caro, e agora você vai ter que perdoar, meu irmão, é assumir o prejuízo. Não adianta você perdoar e ficar cobrando. Eu te perdoo, mas e os milão lá que você está devendo? Você perdoou ou não? Está vendo? Então, Jesus perdoou o nosso pecado. Ele pagou a dívida para podermos reconciliar com Ele. A parte dele, o entendimento da reconciliação começa ali com Cristo. Sem isso, esquece, não tem nada mais para fazer. Então, ele já fez a parte dele. Aí vem a continuidade. O amor de Cristo nos constrange. Ele foi lá e pagou a dívida, assumiu o prejuízo. Levou a conta, ele pagou a conta, ele foi lá no seu lugar e pagou. Agora, o texto continua, logo todos morreram. Aí vai vir um negocinho aí para nós agora. Ele morreu por nós. Agora, ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam, mas para si mesmo. A nossa parte. Para sermos reconciliados com Deus, é simplesmente isso. Você não vive mais para você. Um cristão que fala assim, eu aceito o sacrifício de Cristo, ele morreu por mim. Agora eu vou tocar minha vida aqui em paz com Deus. Não, vai não. Vou viver a minha vida, não. Você não vive mais para si. Se você foi reconciliado com Cristo, então ele já deu a vida dele por você. Agora você dá a sua para ele. Mas para aquele que por eles morreu, ressuscitou. Aí você não vive mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então você recebe uma identidade que sobrepõe a tua identidade. Mais do que tudo, você se torna filho de Deus, reconciliado com Deus. Você agora é dele. Ele morreu na cruz, pagou o preço dessa reconciliação. E você volta a ter um relacionamento existia, porque o homem tinha, como a raça humana tinha um relacionamento com Deus, foi quebrado, alguém tem que pagar o preço. Jesus pagou na cruz, o amor constrange. Agora eu não vivo mais para mim, vivo para Ele. Eu estou reconciliado. Então a primeira coisa que você vai falar de ministério de reconciliação da igreja, você precisa ser reconciliado. Você precisa entender o ministério da reconciliação. Você entender o que foi feito. E aí, meu querido, isso tem implicações, eu não vivo mais para mim. Outra implicação, assim como no relacionamento, num casamento, está tendo conflito. Aí eles rompem, aí volta, aí daqui a pouco de novo, rompe e volta, de novo, peraí, vê o que está fazendo vocês romperem. Tem que haver mudança. É por isso que ele vai lá no verso 17, quem está em Cristo é nova criatura. Tem coisa que tem que deixar. As coisas antigas já passaram. Tem que haver mudança, gente. Se não tiver mudança, vai ter problema. Assim como nos relacionamentos humanos. Não dá para haver uma reconciliação sem mudança de comportamento, de atitude, e na raiz do problema. Meu comportamento está magoando o outro, está machucando. Se eu continuar fazendo, não existe nada mais assim que a gente fala, desculpa o termo, né? Querer como é que a gente fala assim? Não é nada mais inútil do que você continuar fazendo as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Eu ia usar burrice, mas não vou falar isso, né? Não existe mais nada burro do que você fazer a mesma coisa e esperar que seja diferente. Pastor, não está dando certo o meu relacionamento. Eu volto e a gente briga, eu volto e a gente briga. É burrice, né? Mas por que está brigando? É por causa disso. Você mudou? Não, eu continuo fazendo isso. É óbvio. Então a mudança, ela é necessária. É transformação. Eu estou me reconciliando com Deus. As coisas velhas passaram, isso tudo se fez novo. Então a gente entra num processo de mudança, de me adequar a esse relacionamento. Para me ter paz. A parte da culpa, do preço a ser pago, já foi pago.
justificado, pois mediante a fé eu tenho paz com Deus. Você já está em paz com Deus. Só que agora vai ter que ter mudança. A gente tem que mudar. A gente tem que crescer. A gente tem que evoluir. Se num relacionamento humano não dá certo, se a gente não mudar, dirá com Deus, gente. Por isso que ele fala, as coisas velhas passaram, isso tudo se fez novo. É nova vida. Por isso que o cristão ele tem esse processo. Ele está em processo de reconciliação. Ele tem que entender isso. E aí ele fala, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeira coisa que a gente tem que certificar, que você já está reconciliado. Você entende o que é reconciliação? E a pergunta é, você está reconciliado? Porque o que te dá autoridade, entendeu? O que te dá capacidade, o que te dá realmente condições de você falar assim, agora eu sou um embaixador e eu tenho um ministério da reconciliação. O pré-requisito é, você foi reconciliado? Se você não for reconciliado, não adianta você falar de reconciliação para as pessoas. E reconciliação implica em tudo que a gente já viu. Eu voltei a ter um relacionamento com Deus, eu estou no processo que eu vou ter que mudar muita coisa para dar certo esse relacionamento, assim como num relacionamento humano, vou ter que mudar, senão não vai dar certo. Então esquece, cada um segue a sua vida. Se você continuar fazendo a mesma coisa, os resultados não serão diferentes. Então no meu relacionamento com Deus, vai ter que ter processo de mudança. E eu já recebi esse ministério de reconciliação. Ele diz que ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Se foi reconciliado, é uma primeira pergunta que você tem que saber. Porque nada mais faz sentido a partir daqui. Você fala assim, eu não tenho certeza, mas vamos tocando o barco aí, vamos ver o que vai dar. Não vai dar. Reconciliação, você tem que entender o que foi que aconteceu, já foi pago um preço, se o amor de Cristo não constrangeu você, se o que Cristo fez na cruz não mexe com você, a ponto de te mover em direção a Ele, a ponto de te fazer, falar assim, o que é preciso fazer para mim ter um bom relacionamento com Deus? É preciso abrir mão do quê? O que eu tenho que fazer? Pagar, fazer dar certo. Como a gente diz assim, relacionamento humano é a mesma coisa, né? Vamos ver se vai dar certo. Esquece, não vai dar certo. Você fala assim, ó, eu vou fazer dar certo. Aí vai dar certo. Com Deus é a mesma coisa. Eu vou fazer dar certo, no sentido de que eu vou me entregar de corpo e alma àquilo, eu vou me reconciliar com Deus e vou viver essa reconciliação. Esse ministério de reconciliação agora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Primeira pergunta que você tem que fazer para você. Não precisa responder para ninguém. Você já foi reconciliado com Deus? Eu estou na igreja, eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu gosto da igreja, não, porque na igreja... Meu irmão, esquece isso. É uma coisa íntima, individual, é pessoal, é entre você e Deus. Vai ter um dia que você vai se comparecer diante do trono de Cristo. Não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter seu cônjuge, não vai ter o pastor, não vai ter a igreja. Ninguém quer saber de que igreja que você foi, qual igreja você frequentou, o que você fez na sua vida. Meu irmão, é você e Deus. Você foi reconciliado. Um dia você vai ter que comparecer diante do Senhor. Você experimentou essa reconciliação? Justificado mediante a fé, tenho paz com Deus. Você está em paz com Deus? Que implica em tudo que a gente já falou? Beleza, se está, vamos para a segunda parte. E, no verso de número 18, no final diz, nos deu o ministério da reconciliação. Então, todos que foram reconciliados têm um ministério. Você pode não ser ativo num cargo dentro da igreja. Você pode não ter lá você pode não ter sido eleito na diretoria lá do departamento do adolescente, do jovem, seja o que for, dos homens, das mulheres. Você pode não ter assumido um ministério lá de louvor, de pregação, de ensino, de escola dominical. Mas falar uma coisa, você foi reconciliado, você já tem um ministério. Todos nós temos um ministério. Que na verdade sobrepõe todos os demais ministérios. Os demais ministérios, eles devem convergir para esse ministério. Se a gente fizer tudo lindo e bonito aqui, mas não cumprir o propósito que é fazer com que as pessoas se reconciliem com Deus, não serve para nada. Se a minha pregação não levar as pessoas a se reconciliarem com Deus, eu estou pregando em vão. Se o que a gente canta não leva as pessoas a se reconciliarem com Deus, em vão. Abrir uma igreja, manter um ministério aqui, se ele não estiver produzindo reconciliação,
que nós estamos fazendo aqui? Olha o desafio que a gente tem como igreja. Está sempre perguntando, esse projeto, esse ministério, isso que nós estamos investindo, está produzindo reconciliação? Há um aspecto que nós mesmos somos constantemente reconciliados. A gente quebra a nossa comunhão, a gente reconcilia constantemente, mas há aquela reconciliação que é a base da nossa vida com Deus. Pregação do evangelho é isso, gente. É levar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Nós temos esse ministério. E olha como é profundo, ele diz aqui, olha, ele diz assim aí no verso 19, a saber, aí ele vai dar mais um aprofundar negócio. Deus estava em Cristo na cruz, olha só, reconciliando consigo o mundo. Deus estava lá em Cristo, quando Cristo morreu na cruz, Deus estava lá, reconciliando o mundo com ele, não imputando aos homens as suas transgressões. Olha a coisa profunda. Deus Pai estava em Cristo, na cruz, morrendo por nós, reconciliando o mundo, e aí vem o finalzinho, e nos confiou. Ele está dando assim essa palavra confiar, para você dizer, Deus está confiando em você. Nos confiou a palavra de reconciliação. Olha que profundo, gente. Deus fez uma obra e confiou em mim, confiou em você, que você vai levar adiante essa obra. Ele te reconciliou e fala, agora você é meu embaixador. Está lá, verso 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Deus está confiando a nós isso. Ele foi lá, estava com Cristo na cruz, e reconciliou o mundo, não imputando o pecado, porque ele paga o pecado. Aí ele nos dá o ministério da reconciliação e confia, agora eu sei que você vai lá e você vai fazer cumprir isso aí. É a igreja aqui na terra. Eu e você. Se você já reconciliou, se você não reconciliou, então, meu irmão, vai acertar a sua vida primeiro. Não adianta você levar um monte de gente para reconciliar, se nem você. É o mesmo que, ó, imagina, é aquela situação, né? A gente que é conselheiro, fala assim, o meu casamento é um caco e eu vou ajudar o irmão a reconciliar o casamento dele. Eu falei, pastor, acerte o seu casamento primeiro, depois o senhor vem acertar o meu aqui, né? É mais ou menos isso. Acerta a sua vida com Deus, reconcilia com Deus, nova criatura, vê o que está atrapalhando o relacionamento, põe em ordem a sua vida, agora você vai ser usado para reconciliar as pessoas. E ele vai engatando como se fosse uma corrente, ele nos deu o ministério da reconciliação, e ele então nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que o verso 20 diz, nós somos embaixadores em nome de Cristo. E ele vai aprofundando mais ainda. É como, ele vai dar exemplo. Como? O que significa isso? É como se Deus exortasse por nosso intermédio. Coisa profunda. Deus vai exortar por o seu intermédio. Não é só ele, são todos nós que somos reconciliados. Não é só o apóstolo Paulo, não estou falando só dele disso. Ministério de reconciliação, todos nós temos. E Deus está, através de nós, exortando as pessoas para se reconciliar com Cristo. Por isso que ele conclui dizendo, ele pratica agora. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ele está praticando isso agora. Percebe todas as implicações que tem o ministério da reconciliação? E todos os demais ministérios, tudo que a gente faz, todo o trabalho que a gente tem numa igreja, deveria convergir para isso. E se não estiver servindo para isso, a gente não tem que ter dó de falar assim, ó, estão gastando energia com coisa que não vai levar a lugar nenhum. Tem coisa que faz parte do processo. Às vezes a gente gasta energia para acertar detalhes, sabe aquela coisa? Existe imaturidade, existe problema, a gente está lá, a gente não consegue levar adiante, né? A gente quer caminhar, mas resolve os probleminhas internos, aquela igreja fica andando em círculo, resolvendo probleminha no departamento, probleminha não sei aonde, mas não vai, nunca chega no fim. E o fim é esse. É como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, que as pessoas se reconciliem. Aí ele fala então no verso número 20, em nome de Cristo, pois rogamos
que vos reconcilieis com Deus. E dá a base de novo, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Já foi pago, gente. Já foi pago um preço, e um preço alto, muito alto, com o próprio sangue de Cristo. Em Romanos 5 ele diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vê que é um tema que você encontra em todas as cartas. É o ministério da igreja. É o principal ministério nosso. É o sentido da igreja estar aqui na terra. É embaixador de Deus aqui na terra com uma missão: anunciar a todos que reconciliem com Deus. Lembrando o que é reconciliação. Teve no passado um relacionamento. Então, de certa forma, a gente pode chegar para as pessoas e falar assim: você precisa se reconciliar com Deus. Mas eu nunca tive nada com Deus. Você não teve aqui, agora. Mas, como ser humano, nós rompemos com Deus. Então, nós, como ser humano, precisamos voltar a nos relacionar com Deus. Esse é o ministério da reconciliação. Antes disso, meu irmão, enquanto não reconcilia, o termo que a Bíblia usa é muito forte. Porque se nós éramos inimigos de Deus. Ó, vou falar para você, hein? Tem inimigo que dá muita dor de cabeça, que custa caro. Agora o camarada ser inimigo de Deus, ele quer arrumar para a cabeça. Passar a vida aqui sendo um inimigo de Deus. O inimigo de Deus, ele afronta. O inimigo de Deus, ele trabalha contra. Então pensa a seriedade. Se você não reconciliou com Deus, você ainda é inimigo de Deus. Ah, mas eu estou envolvido nas coisas de Deus, eu sou... A gente até brinca e fala assim, ó, tem gente que não precisa... Com um amigo desse, a gente não fala assim, com um amigo desse não precisa nem de inimigo, né? É quando um amigo é tão ruim, que a gente fala assim, ó, não precisa nem de inimigo. Então, tá num relacionamento com Deus sem reconciliar, já é inimigo. É muito sério. É a pior coisa que pode acontecer na nossa vida. É permanecer inimigo de Deus. Por isso, a mensagem de reconciliação, ela é muito importante. E não dá para falar às pessoas assim, ó, vem para a igreja, vamos lá, você vai... Né? Não tem meio termo, irmão. Com Deus, ou você é amigo, ou você é inimigo. A Bíblia fala, quem não ajunta, espalha. Não tem meio termo. Ou reconcilia com Deus, ou não está em comunhão com Deus, é inimigo. Ou foi reconciliado, ou continua como inimigo. Por isso que Paulo fala, nós éramos inimigos. E fomos então reconciliados mediante a morte de seu filho. Foi pago um preço alto. Caro, custou caro. E nós temos agora essa grande responsabilidade. Deus confiou para mim e para você. Porque tem lugar que eu não vou estar. Essa semana eu vou estar junto com você lá onde você vai estar, onde você vai trabalhar, lá na sua casa, dentro da sua casa. Tem gente dentro da sua casa que não reconciliou ainda. É você, meu irmão. Eu não vou chegar lá. O pastor não chega, o presbítero não chega, o professor de escola local não chega. A igreja não chega. Você é a igreja. Aonde você estiver ao longo dessa semana, lembra de uma coisa, eu sou um embaixador, tá? Eu tenho lá o documento, um embaixador de Cristo, estou aqui no ministério, meu ministério principal é esse, é proclamar, exortar para que as pessoas reconciliem com Cristo. Você tem um passaporte de embaixador e uma missão aqui, nesse território dessa embaixada dos céus. Ser um porta-voz de Deus, como ele diz aqui, um ministério de reconciliação. É como se Deus, de sorte, somos embaixadores em nome de Cristo, exortando para que as pessoas se reconciliem. Então, ao longo da semana, ao sair daquela porta, lembra, você tem um passaporte de embaixador, você é um embaixador, você tem um ministério, você tem uma missão.
Você foi chamado com uma missão. Primeiro, ver se você reconciliou, né? Porque não adianta nada. Você já reconciliou? Ótimo. Agora, meu irmão, reconciliou, acabou. É o único pré-requisito que tem para você ser um reconciliador. Um ministro de reconciliamento. Reconciliar. Vou reconciliar as pessoas com Deus. É o maior ministério, o maior desafio, e é o que nós devemos proclamar. Nos confiou a palavra de reconciliação, que é tudo isso que nós estamos falando aqui. Que não precisa ser gênio, não precisa ser formado em teologia, nós estamos aqui anunciando a Cristo, para dizer para todos, né, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos aqueles que somos chamados para isso, para anunciar, para proclamar, para reconciliar, para trazer as pessoas para Cristo novamente. Você vai ser um instrumento de reconciliação durante toda a sua vida. Lembra disso. Se tem gente na sua casa que não reconciliou, lembra, é a sua missão. Você é o embaixador e Deus confiou em você a palavra de reconciliação. Você convive com alguém lá no trabalho que não é reconciliado, o seu trabalho é orar por aquela pessoa, pedir sabedoria a Deus e aproveitar a oportunidade para reconciliar com aquela pessoa. Reconciliar essa pessoa com Cristo. Esse é o seu maior ministério. Você não precisa ter cargo na igreja. Vamos pedir sabedoria a Deus. Primeiro, a pergunta é, eu estou reconciliado mesmo? Faz essa pergunta para você. Primeira coisa. Se você não está, então acerta lá primeiro. Segunda coisa, se eu já estou reconciliado, beleza? Então agora eu tenho um ministério. E eu vou prestar conta desse ministério. Eu vou ser chamado como embaixador. Vou lá, não é o meu interesse. É os interesses do reino dos céus. Da embaixada. Eu não estou aqui por meu interesse pessoal. Eu estou pelos interesses daquele que eu represento. Em nome de Cristo vos rogamos, ele fala. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Fala com Deus, então, primeiro isso aí, vê como é que está a sua reconciliação com Deus. Acerta a sua vida com Deus. Depois disso, levanta e fala assim, eu tenho que cumprir essa missão. Eu tenho um ministério de reconciliação. Oremos. Ó Pai amado, essa noite nós fomos exortados, Senhor, pela Tua palavra, a nos reconciliarmos com Deus primeiramente. Se algum de nós aqui, alguém que está nos ouvindo, ainda não tem convicção, não tem certeza disso, é a coisa mais importante nessa vida, Senhor. Tudo ou mais que a gente fizer, conquistar, realizar, será em vão. Se a gente não primeiramente reconciliarmos com o Senhor. Sonda, ó Deus, o nosso coração. Vê se estamos em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante a fé, mediante o sacrifício de Cristo. Foi pago um preço na cruz. Agora, Senhor, o preço que eu pago é tão pequeno. Muitas vezes abrir mão de algumas coisas, entregar minha vida. Não vivo mais para mim, mas para aquele que por mim morreu. Jesus deu tudo. Deu sua vida na cruz para me reconciliar com Deus. Agora eu entrego a minha, Senhor. Uma nova criatura. Vê em nós, ó Deus, o que precisa mudar na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. Dê-nos força para mudar aquelas coisas, Senhor, que estão atrapalhando essa reconciliação, esse relacionamento. Assim como muitas vezes nos relacionamentos humanos, Senhor, precisamos mudar coisas, atitudes, comportamentos, padrões, para que haja paz, para que haja comunhão, para que haja vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. E agora, ó Deus, uma vez reconciliados, Senhor, o Senhor nos confiou também a palavra de reconciliação. Somos embaixadores, temos um ministério. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir essa missão, a exercer esse ministério no dia a dia, dentro da nossa casa, lá no ambiente de trabalho, onde o Senhor nos colocar. É o ministério da reconciliação. Se tem gente na nossa família que ainda não reconciliou, em nome de Jesus, nos use, Senhor, nos dê a palavra de sabedoria, nos dê o momento oportuno, Senhor, nos use para que
possamos levar adiante esse ministério, Senhor, para que as pessoas se reconciliem, confiado, Senhor, naquilo que o Senhor está nos dando, ó Deus. Esse ministério de reconciliação, as pessoas vão se arrepender no tempo certo, na medida que nos dispomos, nos colocamos nas tuas mãos. Toca naquela vida lá, Senhor, quem sabe é um ente querido, um familiar, um amigo, alguém próximo, um parente, que o Senhor tem nos dado, incomodado, Senhor, que nós não vemos reconciliação naquela vida, nós não vemos transformação, nós não vemos comunhão. Se não reconciliou, é inimigo de Deus. Nós não podemos nos acomodar de ver pessoas que amamos, pessoas que estão perto da gente, mas que ainda são inimigos de Deus, que podem partir para esse mundo a qualquer momento e terem que comparecer diante do tribunal do Senhor como inimigos, não reconciliados, Senhor, sendo que estava na nossa mão reconciliar essas pessoas. Incomoda a gente, Senhor, de modo que a gente se disponha, Senhor, como instrumento de reconciliação aqui na terra, como embaixadores de Cristo, para quem nos foi confiado, Senhor, a palavra de reconciliação. Ajuda-nos, ó Pai, a cumprir esse ministério. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.